Olá, essa é a gravação de demonstração de preenchimento do formulário do reajuste, da ação do reajuste de 2015. E esse aqui é o demonstrativo de como faz o preenchimento do formulário e algumas informações extras. Então, esse preenchimento ele pode ser realizado tanto via celular, como também ser preenchido via desktop, então pelo seu computador pessoal. As duas formas a gente sempre recomenda o preenchimento via computador, porque algumas das funcionalidades elas são mais simples de serem feitas via computador. Por exemplo, para você selecionar os seus últimos contra-cheques, algumas informações em PDF, fichas financeiras, por aí vai. Essas informações elas ficam mais simples de serem selecionadas via computador. Então a gente recomenda que você faça via computador, mas você pode utilizar qualquer um que seja de sua preferência, tá? Então, antes da gente iniciar, o que é interessante você buscar de documentação antes da gente iniciar esse preenchimento, tá? Então, como é que você se prepara para fazer esse preenchimento? A gente recomenda que você junte as seguintes informações. A primeira, a data de licença remunerada, caso você tenha tido em algum desse período de 2015 até 2022. Licença prêmio em pecúnia, caso você tenha de novo, e junto com a data do primeiro pagamento da licença prêmio. CPF, RG, essas duas coisas podem estar tanto em formato de imagem quanto de PDF, tá? Mas de preferência de PDF. Comprovante de residência, também a mesma coisa. O último contra-cheque, o penúltimo contra-cheque e o antepenúltimo contra-cheque, tá? Então, você vai precisar desses três mais recentes. As fichas financeiras de 2015 a 2024 e, por fim, os dados bancários. Então, você junto com essas informações, você vai conseguir preencher praticamente todos os campos do nosso formulário. E aí a gente recomenda a visualização completa do preenchimento do vídeo, do preenchimento dos formulários. E caso tenha dúvidas, que seja revisto o vídeo. Então vamos lá. A primeira parte que a gente tem é a parte do termo de consentimento. Então aqui tem os termos de consentimento para você poder ler com calma, identificar tudo que você tem dúvida, as cláusulas de LGPD, tá? Então tem tudo aí descrito, tá? Então basta você clicar no botão aqui que ele abre lá para você poder ler e baixar. Feito isso, você vem para a parte de aceitar e continuar, tá? Depois de aceitar e continuar, você vem para a parte do cadastro inicial, onde a gente vai iniciar o preenchimento mesmo, tá? Aqui eu vou colocando algumas informações hipotéticas, tá? Só para a gente poder ir olhando e vendo como é que funciona. Então o CPF aqui, eu inventei um aqui, tá? Então você vai colocar o seu CPF, o e-mail, e aqui na parte do e-mail ele já começa a primeira parte importante que você tem que levar em conta na hora de fazer o preenchimento desse formulário, tá? O e-mail ele é um canal muito utilizado pelo escritório para entrar em contato com você. Então é importante que você faça o preenchimento do e-mail que você tem costume de utilizar, tá? É um e-mail que você realmente usa, um e-mail que você verifica ele com constância, que você olha tudo que está chegando, porque ele é um canal muito utilizado pela gente para a gente conseguir enviar as informações para você e entrar em contato com você. Então opte sempre por um e-mail que você utiliza, tá? Então coloca ele lá certinho. Aqui a gente vem para o DDD, você vai inserir o DDD. Aqui também vem o número de telefone. O número de telefone também é importante que você utilize um número de telefone que você usa normalmente, tá? Porque o número de telefone ele precisa estar correto, porque ele é um campo que você vai receber as informações também além do e-mail. Então assim que você faz esse preenchimento do seu número de contato pelo telefone, você vai receber uma mensagem no WhatsApp, tá? Com um link que você consegue acessar ele e continuar o preenchimento de onde você parou. Então caso você não tenha conseguido finalizar
durante uma vez só ou precise parar por qualquer motivo que seja, você clicando nesse link que ele é enviado pelo WhatsApp, você já consegue fazer essa verificação. Então, qual número que você vai receber, tá? Então, é importante aqui, aqui eu já adicionei o número de contato, tá? Com o bot RMH, eu recomendo que vocês façam, adicionem a lista de contatos de vocês também. E o número de contato dele é este daqui. Então 6181246406, tá? Então este é o bot que a gente utiliza, né? O nosso assistente virtual, que ele é uma máquina que ele vai enviar os contatos com você. Então você vai receber um e-mail, uma mensagem neste molde aqui, tá? Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Vocês vão receber uma mensagem aqui. Então eu sou assistente virtual, obrigado por iniciar o seu cadastro conosco, tal. E aí ele explica que você tem até 2 dias úteis, tá? Leiam essa mensagem inteira, porque tem muita informação. E você clicando o link aqui, você consegue retornar o preenchimento, tá? Então adicionem esse contato para vocês não perderem as informações importantes, tá? Ou vocês esquecerem que esse bot é o nosso, e evitar também que pessoas mal intencionadas aí acabem criando outro contato e querendo se passar pelo contato do escritório, tá? Então o número confiável que vocês podem estar utilizando e verificando é este daqui, tá? Então este é o número de contato, e aí vocês vão receber as mensagens de acordo com o preenchimento, recebendo algumas informações para vocês conferirem como é que tá, beleza? Então por isso que tem que ser um número que vocês utilizam mesmo, um número de vocês, tá? Porque tem a próxima etapa que ela envolve a assinatura do contrato, e ela você também recebe tanto por e-mail, mas também como pelo número de contato, tá? E principalmente pelo número de contato, você vai conseguir ver mais rápido, conseguir assinar mais rápido e vai acelerar o seu processo como um todo. Então aqui a gente vai para a próxima etapa. Então vai colocar alguns dados adicionais, tá? Aqui estou inventando alguns, tá? Então nome da mãe, nome do pai, seu estado civil, a ocupação, que no seu caso vai ser professor, né? Nacionalidade também, brasileiro, naturalidade, seu RG, tá? O órgão emissor do seu RG, tá? Então essa é a informação que está dentro do seu documento. A data de emissão desse RG, então aqui eu vou inventar também mais uma data, então de, sei lá, 2000, 1º de janeiro de 2000. Data de nascimento, aqui eu vou inventar outra também, de 1980. 1º de janeiro. Clique em próxima etapa, vem para a parte de endereço. A parte de endereço é importante o seguinte: assim que você preenche o número do CEP, você clicando do lado de fora, tá, desse campo, ele vai fazer o preenchimento automático de todos os campos. E é importante que você verifique se o dado está completo, se a informação está completa, se tem algum adicional para você colocar, se a região também está certa, tá? Então você verifica, depois clique em próxima etapa, e aqui a gente vai começar o preenchimento de algumas informações importantes, tá? Então a primeira é o seguinte: durante o período de setembro de 2015 a março de 2022, você tem que colocar se você esteve de licença remunerada ou não. Então se você tiver, tá? Então a gente vai fazer esse exemplo. Você coloca aqui sim, seleciona uma data, tá? Então digamos que 1º de setembro de 2015 até março de 2016 você esteve de licença remunerada. Se não, você coloca não lá e segue. Após setembro de 2015, aqui você tem que colocar se recebeu pagamento de licença prêmio em pecúnia ou não, tá? Colocando que sim, você tem que colocar a data do primeiro pagamento, tá? Então quando foi realizado esse primeiro pagamento. Então aqui no nosso exemplo, digamos que
Em 20 de abril de 2016 você recebeu o primeiro pagamento, né, da licença prêmio. Depois você vai colocar sua natureza de vínculo atual, tá? Então, digamos, por exemplo, hoje seja ativo, tá? Caso você seja aposentado, você vai colocar a data da sua aposentadoria, tá? Então você vai lá selecionar uma data que você aposentou, tá? Mas no nosso caso aqui, nosso exemplo vai ser ativo, tá? Então seleciona a próxima etapa. Se você colocar ele como aposentado, não vai mudar nada dali para frente, tá? Então segue a mesma informação para todos. E aqui a gente vai inserir de fato os nossos documentos pessoais. Esses 3 primeiros campos aqui, de CPF até comprovante de residência, você pode enviar documentos no formato de imagem, então JPEG, PNG, ou no formato de PDF, tá? Então você pode usar as duas formas. A gente recomenda sempre que seja utilizado PDF, tá? Mas fica a seu critério. Então aqui em PDF você vai clicar em selecionar, ele vai abrir uma pasta no seu computador, você seleciona o seu CPF onde você guardou, que aqui no meu caso foi na pasta Downloads, tá? Então eu vou selecionar o PDF, vou clicar em enviar arquivos, tá? Se eu não clicar em enviar arquivos, ele não funciona, ele não dá certo, tá? Ele vai gerar uma mensagem de erro para você. Então você tem que selecionar o arquivo e colocar para enviar. Aí a mesma coisa para o RG. Então aqui do RG, ó, estou usando um arquivo no formato de JPEG, que é um dos formatos aceitos, tá? É um formato de imagem. Então, digamos que eu selecionei um arquivo também, mas eu selecionei um arquivo errado. Então como é que eu volto atrás? A gente clica aqui em limpar, tá? Ou também a gente pode clicar nesse segundo xizinho aqui, tá? Você clicando nele, sai o arquivo. Outra forma que você tem de fazer também é arrastando o arquivo, tá? Você arrasta o arquivo para o campo, tá? Então aqui eu arrastei e ele já puxou. Então uma das formas você tem para enviar esse arquivo. E aí sempre no final clicando em enviar arquivos. Então comprovante de residência, vou colocar aqui também, vou enviar o arquivo. O último contra-cheque, tá? Então do período que você está fazendo esse preenchimento, você vai colocar o último contra-cheque que você teve, clicar em enviar arquivo, colocar o penúltimo contra-cheque também, tá? Clique em enviar e o antepenúltimo contra-cheque também, tá? Aqui nosso exemplo, enviei os 3 e aqui PDF, tá? Nesses contra-cheques. E depois a gente clica em próxima etapa, tá tudo certo? E aí você vai colocar qual que é o seu vínculo com a Secretaria de Educação entre 2015 a 2022. Se você teve acima de 4 vínculos, tá? Acima de 4 vínculos, a gente recomenda que você faça o envio dessa documentação presencialmente no sindicato. Por quê? Porque a chance de errar, de faltar alguma informação, todas essas coisas ela aumenta. Então, se você tiver mais de 4 vínculos, a gente recomenda que você entregue pessoalmente. Então lá as pessoas elas vão te orientar certinho quantos vínculos você teve, como é que faz o preenchimento, tá? Sem ser o online, você entrega isso presencialmente, tá? Então aí, digamos aqui no nosso exemplo que meu primeiro vínculo foi como efetivo. Vou inventar um número de matrícula aqui, vou colocar o período que eu estive efetivo, tá? Nesse primeiro vínculo. Então aqui, digamos que em 2015 eu estivesse como efetivo desde primeiro, tá? Então aqui ele vai levar em conta o período do reajuste, tá? Então de setembro de 2015 até março de 2022, tá? Então aqui o nosso exemplo, então vamos pôr que até junho, final de junho de 2016 estivesse como efetivo. Aqui no segundo vínculo, digamos que eu virei contrato temporário, vou colocar a matrícula do contrato temporário na época, vou selecionar o período, vamos ver aqui, 2016, então julho, vamos pôr início de julho, então início de julho 2016
Até, e aqui é outra opção que a gente tem para preencher, tá? Você pode tanto digitar quanto selecionar a data. Então, digamos que até janeiro de 2017 eu estivesse como contrato temporário, tá? E depois eu tive um terceiro vínculo durante esse período. Digamos que eu tenha aposentado nesse período, tá? Então eu vou colocar o número de matrícula de quando eu aposentei. Vou selecionar o período, que eu vou digitar para ir um pouquinho mais rápido, tá? Então digamos que 1º de março, não, 1º de março de 2017 eu consegui aposentar. E desse período, então desde 2017 eu estou aposentado. Então eu vou colocar que até março de 2022 eu continuava aposentado, tá? E o quarto vínculo eu não tenho, então eu coloco não possuo. Então eu tive 3 vínculos durante esse período. Um de 2015 até 2016, outro de 2016 até 2017 e um terceiro de 2017 até 2022. Então durante o período que é do reajuste eu tive esses 3 vínculos diferentes. Clique em próxima etapa. E aqui é o preenchimento das fichas financeiras, tá? Então esses campos devem ser colocados de cada ano, tá? Correspondente de cada ano, e aí você vai colocar se você teve mais de um vínculo nesse período ou não. De novo, se em 2015 eu tive mais de 2 vínculos, o ideal é que você faça presencialmente lá no sindicato, tá? Mas nesse nosso exemplo, então aqui vou colocar de novo minha matrícula, meu efetivo, o período que eu estava, tá? Então de 2015, digamos que por exemplo de janeiro de 2015 eu já estava trabalhando, né? Até dezembro de 2015. Então o ano de 2015 inteiro eu permaneci como efetivo, tá? Isso aqui é só um exemplo. E aí eu vou selecionar a ficha financeira de 2015, vou clicar em enviar arquivos também, tá? Você tem as mesmas opções daquele campo lá de cima, tá? Para fazer esse preenchimento. E eu não tive nenhum segundo vínculo, então eu passei esse ano inteiro trabalhando como efetivo e eu não tive nenhum outro vínculo, vou colocar como eu não possuo. Em 2016, digamos, tá? Não vai bater com o que eu coloquei lá em cima, tá? Mas é só para um exemplo para a gente mostrar aqui para vocês. Então, depois eu tive um segundo vínculo aqui como contrato temporário. Então, vou colocar minha matrícula nesse período. Em 2016, por exemplo, início de janeiro, eu trabalhei com um contrato temporário e nessa metade, até metade de 2016, eu estava com um contrato temporário. Então vou selecionar lá 2016, tá? Enviar o arquivo. Na verdade, vamos colocar ele como efetivo, tá? Até 2016 a gente estava efetivo, na verdade. Aqui até dezembro, tá? Então, você vai enviar. Então aqui eu também estava efetivo, não tive nenhum segundo vínculo, então eu coloco como não possuo. Em 2017 eu realmente fui contrato temporário, tá? Então a gente coloca o número da matrícula no período, seleciona o ano que a gente esteve de contrato temporário, então digamos de fevereiro de 2017 até agosto, até final de agosto de 2017 eu trabalhei como temporário. Eu vou colocar aqui o arquivo, então 2017 contrato temporário, vou enviar esse arquivo. Então agora o envio foi realmente feito. E vamos botar mais um exemplo aqui, que eu não tenho o arquivo, mas digamos que no final de 2017 ainda, eu aposentei. Então, eu vou colocar o número de matrícula desse período. Vou selecionar aqui 2017. Então, eu trabalhei até agosto e digamos que em outubro eu me aposentei. E aí, isso até o final de 2017. Então, até dezembro de 2017 eu estava aposentado.
E aqui eu vou usar o arquivo lá de cima, tá? Mas aqui é só para exemplificar para vocês. Então eu vou clicar em enviar e aí eu tenho a minha ficha financeira de 2 vínculos, tá? Então, em 2017, metade eu fui como contrato temporário, um pouco mais da metade, na verdade. E em 2017 eu me aposentei, tá? Pode ser que você tenha sido efetivo na metade do ano e depois você aposentou, mas aí você preenche conforme aconteceu com você. Então, aqui eu aposentei, já enviei a ficha. E, já que eu aposentei em 2017, até 2024, eu estive aposentado, tá? Muito provavelmente isso aconteceu com você também. Então aí você vai colocar como aposentado, vai selecionar de novo o nome da matrícula, vai colocar aqui no ano de 2018, por exemplo, né? Nesse caso, você estava aposentado até 31 de dezembro de 2018, você continuou aposentado, você vai selecionar a ficha financeira referente a esse ano, vai clicar em enviar e vai fazendo isso para frente, daí para frente, tá? Então, como eu estava aposentado, só tive um vínculo e vou fazendo isso para os campos de baixo. Então, para agilizar um pouco o vídeo, vou colocar aqui como se eu não tivesse, tá? Mas é importante que vocês preencham corretamente todos esses campos, porque senão o cálculo ele pode ser feito de forma errada, tá? Então esse campo da ficha financeira e o outro campo também, né, o do vínculo com a Secretaria de Educação, é importante que vocês tenham feito 100% certo, para não gerar erro de cálculo, tá bom? Então o erro do cálculo do valor que vocês devem receber, tá? Depois disso, das fichas financeiras, vem para o campo dos dados bancários. Aqui é importante também vocês levarem em conta o seguinte: aqui vocês têm que colocar o banco que vocês querem receber, tá? Então aqui, por exemplo, você vai selecionar qual que é o seu banco, qual que é a agência desse banco, tá? É importante, aqui eu vou inventar, tá, esses dados todos aqui também. Selecionando se ele é conta poupança ou conta corrente. Por que é importante você colocar o banco certo, tá? Porque quando sair o resultado, nós iremos realizar o pagamento para este dado bancário que você está colocando. Então você está selecionando a conta que você quer receber. Então é importante que seja uma conta que você queira receber. Então às vezes você não quer receber por uma outra conta, porque sei lá, qualquer motivo que seja, essa conta é uma conta compartilhada, eu queria receber numa conta não compartilhada. Então, pelo seu motivo, você escolhe a conta certa que você vai receber. É importante que você coloque ela, porque você não consegue alterar isso depois. Então essa é a conta que você realmente vai receber, tá? Aí vai selecionar a sua chave Pix, que pode ser CPF, CNPJ, e-mail, telefone, tá? Então se atentar a isso, tá? Que essa conta ela realmente é essa chave Pix, tá? Então, por exemplo, se a sua chave Pix de CPF não estava no Banco do Brasil, mas estava no sei lá, no Guanabara, mas você colocou a sua chave Pix e ela é do Guanabara, você vai receber no Guanabara, mesmo que você tenha colocado com o Banco do Brasil. Então se atente a isso, tá? Se sua chave de Pix do Banco do Brasil é CPF, então tá certo, tá? Agora, se a sua chave Pix não corresponder ao banco que você colocou, você vai receber no banco que a chave Pix está lá, tá bom? Então, selecionei CPF aqui, vou colocar um inventado aqui também. Clique em próxima etapa e aí recebeu a mensagem de tá tudo ok. No momento que você faz esse preenchimento, você recebe uma mensagem automática também no seu WhatsApp, informando que esse preenchimento ele está completo, tá? Então aí começa a próxima etapa, tá? Então a gente preencheu o formulário. O que vai acontecer? Preencheu o formulário, essas informações elas são enviadas para o escritório de advocacia, tá? O escritório, a gente vai receber essa documentação e a gente vai avaliar a documentação que você enviou. Então, a gente vai ver se tem alguma incongruência, se tem algum mau preenchimento, se tem algum campo que aparentemente não está preenchido corretamente. E aí a gente vai selecionar esses campos e enviar para você, tá? Essa análise
que o escritório vai fazer, ela pode levar um tempo meio que indeterminado. Pode ser alguns dias ou pode ser em algumas semanas, tá? Por quê? Porque é uma quantidade muito grande de documentação que a gente está recebendo, tá? Então, como são muitas pessoas, pode ser que demore um pouquinho, mas isso vai chegar, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Em algum momento você vai receber a mensagem para você realizar a assinatura do contrato, tá? Então a gente vai receber essa informação, vai olhar toda a documentação. Se a gente encontrar algum erro, a gente vai enviar para vocês. Aí vocês recebem via WhatsApp, naquele bot, aquele primeiro bot que a gente mostrou lá para vocês. Vocês vão receber essa mensagem para fazer a correção de alguns campos. Você faz a correção e envia de volta para o escritório. O escritório vai avaliar de novo essa documentação. Ah, tá ok agora? Não tá? Ah, se não tiver, a gente envia de volta para você. E aí você vai indo até fazer a correção certinha do que precisa, tá bom? Estando tudo ok, o escritório ele vai enviar uma mensagem para você, tá? Essa mensagem ela vai chegar também via WhatsApp. Então vou abrir aqui a tela para vocês poderem ver. Então, quando o escritório finalizar a análise da documentação, você enviou tudo certo, tá tudo ok, você vai receber essa mensagenzinha aqui, tá? Ele vem por meio de outro robô, mas ele é de uma empresa terceirizada aqui do escritório que faz as assinaturas de contratos aqui com a gente, tá? Então, qual que é o número, tá? Aqui no meu, eu já tenho ele adicionado no meu WhatsApp, então por isso que ele já vem com o nome da empresa. A empresa que faz essa assinatura do contrato com a gente é a Evalid, tá? A Evalid faz as assinaturas aqui com a gente, então a gente terceiriza esse serviço, tá? E o número dela, quando chegar para você, vai chegar com este número aqui. Então ele é o 55 11 3508 5727, tá? Então aqui em vez de Evalid vai estar esse número de contato. A recomendação é a mesma do outro assistente virtual. Adiciona ele aos seus contatos do WhatsApp para você receber essa informação, tá? Para o WhatsApp não bloquear ou a gente não ter informação confusa de isso aqui é realmente o que eu deveria receber ou não, tá? Então adicione esse número e sempre levem isso em conta, tá? O número confiável é este daqui. Se você receber uma mensagem de qualquer, mesmo sendo igual, mas que não seja deste número de contato, não confiem, tá? Então essa é a mensagem deste número de contato que você vai receber, beleza? Então aqui vão ter todas as informações da mensagem, tá? Essa mensagem ela pode passar por alteração eventualmente, tá? Mas vendo desse número você pode confiar. E aí aqui vai ter o link para você realizar a assinatura, tá? Então você vai clicar aqui no link de autorização, aqui, tá? Ele vai te levar para fazer a assinatura desse contrato. Aqui você vai ter os 3 contratos diferentes, tá? Um de honorários, outra declaração de cumprimento de sentença e autorização para levantamento de demandas. Então esse é o contrato em si, tá? Então esse é um kit de contratos, tá? Que eu recomendo você ler. Então essas são as informações que a gente preencheu antes, tá? Você vê se está certo, se não está. E aí tem algumas informações aqui que você vai poder olhar e consultar se está certo ou não, beleza? Esses contratos você pode já baixar pela plataforma do Evalid, tá? Então você pode colocar em baixar a original ou baixar todos original. Então você já baixa todos de uma vez só, tá? Então você pode clicar, eu quero ver o de honorários, eu clico em baixar o original, beleza? Seguindo, tá? Então você vai clicar em assinar, você vai criar uma senha, tá? Então se você não tem uma senha, ou um registro, você vai criar esse registro. A gente está desenvolvendo ainda algumas formas de você não precisar ter esse registro ainda nesse início, tá? Mas por enquanto, até a data desse vídeo que ele foi gravado, você vai fazer o seu cadastro. E aí você vai colocar a sua senha, vai clicar em assinar. Ponto importante, tá? Então aqui você permite, tá, o uso da câmera.
o uso da localização também. Você precisa dessas duas coisas para poder assinar, tá? Que é importante? Você precisa ter um computador com acesso à câmera, tá? Se seu computador não tiver acesso à câmera, você não consegue fazer essa assinatura. Então é importante que você tenha algum dispositivo com acesso à câmera. Como você pode fazer também pelo telefone, a gente até recomenda que você faça via telefone, porque todo celular hoje já tem uma câmera, tá? E aí muitas vezes com uma qualidade muito boa, tá? Então entra ou pelo celular ou pelo computador, tá? Aqui eu tô com um computador que tem uma câmera, então aqui eu vou continuar fazendo pelo computador, tá? Mas aí você pode fazer via celular. Então algumas dicas aqui para fazer o reconhecimento facial. O ambiente tem que estar iluminado e sem pessoas e objetos no fundo. O seu rosto ele tem que estar bem visível, tá? Então aqui tem uma dica, então parede de apenas uma cor, né? Sem uma parede muito colorida. Evitar chapéu, óculos de sol, qualquer coisa que cubra parte do seu rosto, qualquer apetrecho, tá? Isso aqui é pra gente ter uma confirmação que é você mesmo, que não é ninguém se passando por você, tá? Então é importante você seguir isso aqui, tá? Segura o celular na altura do rosto, né? O celular ficar mais firme. Então aqui tem algumas dicas. Utilize vestimentas que cubram completamente o seu corpo, tá? Por quê? Porque esse contrato o juiz pode acessar essa informação. Então é importante que você esteja com uma vestimenta condizente, tá? Então tudo cobrindo seu corpo, numa posição correta, tá? Sem estar deitado na cama, sem estar, sei lá, numa posição que não é normal, tá? Como se fosse uma foto 3x4 de preferência, tá? Na mesma posição. Então, sempre utilize roupas e essas coisas, porque isso vai para o juiz e para evitar qualquer tipo de problema, siga todas essas regras, tá? E aí vai passar por uma autoridade, tá? Então, é importante que você esteja bem trajado, tá? Cobrindo todo o corpo. Aqui você tem que autorizar a localização, tá? Porque a assinatura, para ela ter validade, ela precisa acessar a localização, autorizar a câmera, porque você vai tirar uma foto sua e manter a cabeça centralizada para poder fazer o reconhecimento facial, beleza? Então você vai clicar em reconhecimento facial. Ele vai carregar e aí ele vai gerar aqui. Então, o que eu tenho que fazer neste momento? Eu tenho que centralizar o meu rosto de forma que ele pegue no formato que está da tela. Então, aqui eu estou alinhado e eu vou selecionar, capturar. Opa, eu sair. Vamos lá, até achar. Faço a captura de tela. Ele está tirando essa foto, está guardando a informação. Eu posso selecionar a câmera também, então caso você queira que alguém tire a foto de você também é possível. Você clica e a outra pessoa te ajuda, e aí é só centralizar o rosto. Assim que fica verde o contorno, você pode realizar a foto. E aí você já recebe uma informação dizendo que esse documento foi assinado. Aqui ele tem autorização do levantamento, o documento foi assinado por todos, e baixar o documento. Então você assinou esse documento e digamos que você queira consultar ele, tá? Então aqui você clica, você vai ter as opções do documento. Então vou baixar, posso baixar ele tanto original quanto ele assinado. Vou clicar aqui para ele abrir, tá? Aqui ele vai mostrar o meu contrato assinado e a minha foto, tá? Tá uma foto esquisita, mas relevem, por favor. Então é isso.